Boa tarde, galera. Nós estamos aqui no nosso projeto CMTO News, entrevistando essas queridas alunas da turma 2309. Eu sou a Ana Beatriz Maia e agora nós vamos entrevistar elas perguntando um pouco dos conteúdos do Renascimento. Nós vamos entrevistar agora a nossa aluna da 2309, Sofia Neres, sobre o conteúdo da história de Petrarca. Sofia, quais foram as principais obras literárias de Petrarca e como elas influenciaram na literatura italiana? Bom, antes da gente falar das obras de Petrarca, eu queria contar um pouquinho sobre quem foi. Bom, Petrarca ele foi considerado o fundador do Renascimento. Bom, o Petrarca ele não tem muito conhecimento. Eu mesmo não sabia quem ele era, eu só fui saber dele depois que o professor propôs esse trabalho sobre esses artistas. E bom, Petrarca, ele foi considerado, como eu já disse, o fundador do Renascimento e ele foi um artista muito importante. Por quê? Ele foi considerado como o que incentivou os artistas que vieram depois dele, como Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Bom, uma das principais obras dele é o Cancioneiro? Cancioneiro, que foi uma obra que ele escreveu 366 sonetos para a amada Laura dele, que ele amou muito. E, gente, 366 sonetos é muita coisa, muita mesmo. Sim. Então, assim, ele foi apaixonado por ela. Uma das outras obras dele também é o Epístolas, que é uma obra em que ele faz uma crítica social e filosófica. E tem também uma obra dele que é a Secretum. Gente, esses nomes é bem difícil de pronunciar. Mas Secretum, que é uma obra em que ele faz um diálogo fictício entre ele e o Santo Agostinho. Bom, antes de falar a importância das obras em si, eu queria falar de Petrarca. Bom, Petrarca, como eu disse anteriormente, ele foi considerado o fundador do Renascimento. Então, assim, ele é muito importante e quase ninguém estuda sobre ele, sabe? Tentam dar mais importância aos autores que tiveram Petrarca como influência. Então, assim, é muito importante a gente saber de onde é que vieram as origens dos artistas que a gente tem como influência, por exemplo. Então, Petrarca também, em suas obras, ele buscava a idealização do amor, que é a obra que é um dos temas que a gente vê de bastante abrangência na obra de Casanier dele, e também como reflexões filosóficas, que é a obra de Epístolas, por exemplo, que tem bastante sobre isso, e também a idealização da arte, que é uma das coisas mais importantes nas obras de Petrarca, do Francisco Petrarca. Então, assim, ele foi um artista muito incrível da época. E foi muito bom saber essa pesquisa, fazer esse trabalho, porque a gente vê o quanto que a gente não sabe, entre aspas, assim, sabe? Porque eu mesmo nunca que eu ia saber desse homem tão importante que foi sem esse trabalho. Então, assim, é muito bom a gente saber pesquisar mais sobre as coisas, para a gente poder ter a ideia base, sabe, sobre a história, conhecimento. Então foi muito bom, eu gostei bastante da experiência. E Petrarca está se tornando um dos meus artistas favoritos, assim. Que bom. As obras dele são incríveis, leem, por favor, porque são muito boas. Vamos dar credibilidade, vamos dar, como é que é o nome? Visibilidade a esse artista, que é pouco conhecido. E é isso. A gente vê, né, o quanto ele foi influente no Renascimento. Sim. E ele também tem um grande peso com as obras dele no romantismo. As obras dele são muito românticas, tem uma questão muito grande de idealização do amor perfeito, do amor platônico, de como a mulher é vista, né, como um ser puro, ela exala beleza e feminilidade e tudo mais. Então, assim, foi alguém que realmente marcou não só o Renascimento, como também um movimento literário, né, que é o romantismo. Vamos conversar sobre Leonardo da Vinci, que foi outro artista muito importante, né, no Renascimento. Sim. E nós sabemos que ele foi muito importante na questão das pinturas, ele marcou realmente uma geração, mas, além das pinturas, qual outras áreas do conhecimento Leonardo da Vinci se destacou durante o Renascimento? Ah, sim. Boa tarde, então.
Leonardo da Vinci, como muitos pensam que ele foi somente um pintor, ele foi um gênio no Renascimento, né? Ele tinha vários interesses em várias áreas, como na ciência. Ele tinha muito interesse nas ciências naturais. E ele estudava botânica, anatomia humana e geologia. E na anatomia humana, ele, ele dissecava corpos e daí via suas anotações e desenhos. Então, aí foi um princípio para a ciência hoje em dia. Ele também, além de pintor, ele tinha muito interesse em música. Inclusive, ele fez, ele projetou um instrumento musical que se chama viola organista, que tem a característica de um instrumento que usa teclados e cordas. Ele também, além disso, ele também foi engenheiro, que ele foi engenheiro que Projetou. ele projetou várias máquinas revolucionárias para a época dele, entendeu? Sim. Sim, então ele, como o helicóptero primitivo e máquinas de guerras também. Na época dele, nas suas anotações na época dele, aquilo era algo louco, entendeu? Porque aquelas pessoas não tinham visão como ele tinha. Então o cara realmente era um gênio. E ele também foi um gênio na matemática. Ele foi um gênio na matemática. Quando ele fazia suas obras, ele usava a matemática para fazer as proporções simétricas de suas obras. Então, Leonardo da Vinci foi um gênio. Como muitos pensam que ele só foi somente um pintor, não, se a gente parar para realmente estudar sobre a história dele, vai perceber que ele realmente foi um gênio. E ele, como ela falou que Petrarca está sendo um dos pintores dela favoritos, o meu também, Leonardo da Vinci está me inspirando muito, porque ele realmente foi um polimata do Renascimento, então ele tinha vários interesses em várias áreas, não somente na pintura, ele estudou engenharia, arquitetura, música e matemática, então está me fazendo ter uma visão de futuro diferente, em vez de focar em uma coisa, quero buscar mais conhecimento, Que bom. e é isso. Nós conseguimos ver, né, que Leonardo da Vinci é uma grande inspiração de um homem que fazia muitas coisas, né? Além de ser um gênio na pintura, em ser um ótimo pintor e ter marcado a história do Renascimento, nós podemos ver, como a Bia falou, o quanto ele tinha outras coisas que ele fazia, o quanto de conhecimentos extra ele tinha e o quanto ele foi importante em diversos segmentos mesmo da nossa história, que marca até hoje, né, com os projetos, os avanços científicos na medicina moderna e nas pinturas, esculturas e toda a arte que ele fez, que está presente nos nossos dias até hoje. Muito obrigada, Bia, por tudo que ela nos ensinou. Agora, passando para as obras de Sandro Botticelli, a nossa aluna Isabela, da 2309. Bom, boa tarde, primeiramente. Agora eu irei apresentar um pouco sobre quem foi Sandro Botticelli e qual foi a sua grande importância e influência para o renascentismo e também a história da arte. Sim. Bom, Sandro foi um pintor, né, e desenhista muito importante que surgiu durante o período do renascentismo. Ele nasceu em 1º de maio de 1445, na cidade de Florença, na Itália, que inclusive foi uma região que foi a precursora ali do renascentismo, para quem não saiba, por conta de ser ali um monopólio, né? Então ela estava muito desenvolvida, tanto na cultura, na ciência, como também, principalmente, na arte. Então, bom, Sandro, ele foi, desde muito novo, ele mostrou uma predisposição à arte. Tanto que, ainda jovem, ele iniciou na oficina, né, de quem seria o seu futuro mentor, Lippe. E foi com ele, né, foi com Lippe, que Botticelli aprendeu técnicas como a perspectiva linear e o uso de cores pálidas, que eram técnicas muito utilizadas no estilo renascentista. E, bom, Botticelli, né, essa relação de Botticelli com Lippe foi realmente muito importante para Botticelli, porque a gente consegue até perceber mais tarde, né, a influência do estilo de Lippe nas obras de Botticelli. Então a gente percebe essa importância que foi Lippe, né, como mentor para o pintor, porque acabou sendo importante para que ele desenvolvesse ainda mais as suas habilidades e técnicas. E bom, aos 25 anos, Botticelli resolveu que ele não queria mais trabalhar para Lippe necessariamente, ele queria ter ali a sua própria oficina.
Então ele acabou fundando o local, né, onde ele começou a trabalhar principalmente o neoclassicismo, que é de influência platônica. Então ali ele misturava as ideias pagãs da mitologia grega às figuras religiosas. E com isso, né, ele foi ali um dos pioneiros, inclusive um dos principais representantes dessa ideia, desse estilo, que é o neoclassicismo. E em suas obras nós também podíamos ver como era transmitido muitas vezes a melancolia e a tristeza, de uma forma muito delicada e suave até. Porque Botticelli, ele tinha uma grande habilidade em fazer rostos. A gente pode perceber que naquela época nem sempre os pintores tinham ali a capacidade de fazer rostos tão bem detalhados, né? Porque estava surgindo ali esse conceito ainda, esse tipo de arte. Entretanto, Botticelli ele tinha artes muito elegantes, né, de linhas de cores muito suaves que ele utilizava em suas obras. Então, todo esse estilo, né, e beleza das obras dele acabaram mais tarde conquistando uma família muito importante e influente da região, que era os Médici. E, inclusive, eles foram de extrema importância para que Botticelli conseguisse, no futuro, projetos importantes para a carreira dele como pintor, como a da Capela Sistina, que ele, inclusive, fez ali uma parceria com vários outros pintores, porque foi um projeto muito grande, como Michelangelo, por exemplo. E a gente pode, inclusive, curiosamente, perceber ali uma certa característica do neoclassicismo na Capela Sistina, por ter ali questões da mitologia grega, né, clássicas gregas, misturadas às figuras religiosas que ficam presentes dentro da capela. E bom, qual foi a grande importância de Botticelli, de fato, ali para a arte, né, para o renascentismo? Bom, a importância dele esteve exatamente na forma como ele compunha e fazia sua arte. Botticelli, ele foi, como já dito anteriormente, um grande precursor, né, do neoclassicismo nas artes, e a gente via muito constantemente ele misturando as majestosas ideias gregas às figuras religiosas, né, que faziam ali com que a sua arte fosse bastante detalhada, né, cheia de cores, simbólica e também com grandes narrativas. Então a gente percebia que, através de suas artes, elas não eram apenas belas esteticamente, mas também eram muito ricas em suas camadas e também enigmáticas, porque todos os âmbitos da obra que ele realizava tinham um significado por trás. Inclusive, um grande exemplo que a gente pode perceber isso é em uma das suas obras mais famosas, que foi O Nascimento de Vênus, onde a gente percebe a representação do nascimento de Vênus, né, como o próprio nome se refere à mitologia grega. E a gente percebe ali, né, curiosamente, que a gente pode observar os 4 elementos nessa pintura: o ar, o fogo, a terra e a água. O ar é representado pelo deus do vento, que sopra em pétalas para que a concha se abra. A terra é representada pela deusa da primavera, que estende um manto a Vênus para que ela se cubra, né, já que ela vai pisar na terra. A água é representada pela própria paisagem, que tem um mar de onde Vênus nasce. E o fogo, por mais que não esteja tão explícito, é representado pela própria Vênus, que é a deusa do amor e da paixão ardente. Então a gente percebe ali como a obra em si é linda, mas também cada elemento tem um significado para poder representar essa referência ao mito grego. E também uma outra inspiração para Botticelli na época foi a Vênus de Médici, outra referência à família de Médici, né, na qual ele se inspirou para poder realizar a pose na qual Vênus está. Então a gente percebe que, tristemente, um fato sobre Botticelli é que quando ele morreu, ele acabou sendo sufocado um pouco pela fama ali dos companheiros de trabalho, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, mas ainda assim, hoje, a sua imagem foi resgatada e todos reconhecem ele, a maioria das pessoas que estudam arte reconhecem que ele foi um dos pintores mais importantes, mais icônicos deste movimento e que, ainda bem, né, nós temos os registros, as artes dele para poder ver o quão maravilhosas elas eram e realmente como eram ricas em sua narrativa e beleza. E é isso. Depois de tudo isso que a Isabela falou, nós podemos ver quanto Botticelli foi um grande artista e um grande nome para o Renascimento. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Podemos ver muitos exemplos de homens que foram grandes artistas, que abriram portas, que mudaram a história do Renascimento.
Graças a essas alunas todas que estão aqui, que se dispuseram a estar estudando e explicando um pouco mais para que vocês tenham também esse conhecimento. E esse é só o começo, ainda virá muitas coisas. Muito obrigada por assistir. Um beijo do Semita News.